Oi! No vídeo de hoje eu trouxe a resenha do livro A Pequena Loja de Venenos, mas antes de eu começar a falar um pouco mais sobre ele, eu quero te pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal. O livro da escritora Sarah Penner foi publicado aqui no Brasil pela editora HarperCollins. Nessa edição primorosa, eu amei essa capa, achei linda demais. Aqui dentro também ela tem uns detalhes em rosa. As páginas também tem alguns detalhes no início do capítulo, o que eu acho bem legal, é uma edição bem caprichada e eu adorei. O livro se passa em duas épocas distintas e fica fazendo esse caminho entre o passado e o presente. Como protagonista do presente temos a Caroline Percival, que é uma historiadora que não exerce a profissão. Caroline se apaixonou muito cedo, se casou muito cedo e seguiu os sonhos do marido dela. Então ela trabalha na fazenda da família dela, exercendo funções que não tem nada a ver com a formação dela, uma função que não instiga a curiosidade dela, não instiga a criatividade dela, e isso está incomodando um pouquinho ela. Mas o ponto central da história da Caroline é que ela descobre uma traição um dia antes de fazer uma viagem em comemoração aos 10 anos de casado. Então ela descobre que o marido dela estava traindo ela e ela resolve fazer essa viagem que era para ser feita em casal sozinha. E nessa viagem ela vai se reencontrar. Como protagonista do passado, a gente tem a Nella, que é filha de uma boticária que fazia remédios para mulheres, para curar os males das mulheres. Então, se elas tinham alguma dor, alguma doença, alguma preocupação, seja lá o que fosse, a boticária fazia um remédio para ajudar essas mulheres. No entanto, a Nella, que agora era sozinha, havia perdido a sua mãe, ela passou por um grande trauma na vida dela e ela perpetuou, sim, esse legado da mãe dela de ajudar mulheres, mas de uma forma diferente. Muito machucada, a Nella começou a vender venenos para mulheres. Então ela exercia sim a função de boticária, ela ainda tinha a lojinha, só que agora a lojinha da mãe dela havia se transformado em uma lojinha escondida num beco dos fundos, no beco do urso. Uma lojinha que só as mulheres tinham conhecimento, só as mulheres que buscavam a ajuda da boticária tinham conhecimento dessa loja, porque era totalmente escondida, porque sim, né? O que ela fazia lá era totalmente ilegal, totalmente contrário ao que uma boticária deveria fazer. Eu não vou contar aqui o que levou a Nella a começar a vender venenos para essas mulheres, porque eu acredito que seja o grande plot twist do livro. É muito triste saber o motivo, eu chorei nessa parte quando eu descobri, é um motivo muito forte mesmo. Entendo a Nella, realmente entendo ela, entendo os motivos que levaram ela a começar a fabricar veneno e vender para as mulheres. E por que ela vendia só para as mulheres? Porque ela queria, então, perpetuar a ideia da mãe dela de ajudar mulheres, embora a mãe dela ajudasse de uma forma diferente, né? A Nella também queria ajudar mulheres. Então ela vendia esses venenos para elas matarem seus maridos, seus patrões, irmãos, amigos, enfim. Seja por qualquer motivo que fosse, por eles estarem a incomodando, por serem abusivos, enfim. Ela não se detinha muito a detalhes, só exigia das suas clientes que o veneno fosse, então, usado para matar homens. Agora a gente já volta para o presente e vê a Caroline
já em Londres, tentando compreender os últimos acontecimentos, tentando compreender o que ela faria com os últimos acontecimentos, qual seria o posicionamento dela. Aqui a gente vê uma personagem muito perdida, uma personagem principalmente tentando saber quem é ela mesma, porque ao longo dos anos ela se perdeu tentando agradar outras pessoas, seguir outras pessoas, e ela não se reconhecia mais. E bastou uma caça ao tesouro para a nossa protagonista, a Caroline, começar a se reencontrar. Ela foi junto com um grupo de turistas fazer uma caça ao tesouro, e nessa caça ao tesouro ela achou um vidrinho pequeno que tinha um ursinho desenhado nele, e ela ficou muito instigada a saber da onde ele viria, e ela começou a fazer então o que uma historiadora faria, a pesquisar, a ir atrás de informações, e isso foi um grande recomeço na vida dela, porque a partir desse momento as coisas que ela acreditava, as coisas que ela achava gostar e as coisas que ela achava não gostar mais começam a se movimentar, e ela começa a se reencontrar. E junto com a Caroline, a gente vai descobrindo os mistérios por trás daquele vidrinho que ela achou nessa caça ao tesouro. As descobertas dela são surpreendentes e muito emocionantes. E neste caminho que a gente vai fazer durante a leitura, em cada capítulo, indo para o passado e no próximo para o presente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história da Nella, um pouco mais sobre a história da Caroline, e entender como essas histórias particulares, essas histórias distintas que acontecem há 200 anos de diferença vão se interligar. O livro tem muitos pontos altos, tem muitas descobertas, muito suspense, muitos momentos fortes e tristes, e muitos momentos de alegria, de esperança, de recomeço. É uma leitura que eu indico muito para vocês. Eu adorei fazer a leitura desse livro. Eu não vou trazer mais detalhes dele aqui, porque eu acredito muito que esses detalhes que eu estou escondendo são muito importantes para vocês descobrirem enquanto leem. Isso vai deixar a leitura melhor ainda. Então eu só vou me deter a falar o que eu já falei e a recomendar o livro, porque de fato ele é muito bom. É uma história muito forte, uma história de resiliência, eu diria, uma história de força. Mas antes de finalizar o vídeo, eu preciso fazer um adendo aqui sobre a nossa terceira protagonista, porque sim, eu diria que a Elisa é uma grande protagonista nessa história. A Elisa também é uma personagem do passado. Ela foi uma cliente da Nella e depois ela passou a ser ajudante da Nella, e ela teve um protagonismo enorme durante o passado, durante os capítulos do passado. E o que aconteceu com ela, meu Deus, eu acho que esse foi o ponto mais alto do livro, porque foi totalmente surpreendente. Eu adorei, eu adorava a Elisa, aposto que vocês vão adorar também. A autora fala com muito drama e muitas reviravoltas que surpreendem até a última página do livro, sobre as mágoas e os sonhos perdidos dessas nossas protagonistas. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa história a ponto de querer lê-la, e que, se a fizerem, gostem tanto do livro quanto eu gostei. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostaram da resenha, se vocês já leram esse livro ou se pretendem fazer a leitura dele. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de compartilhar o vídeo com teus amigos e pedir para eles se inscreverem no canal se eles ainda não são inscritos. E você também, por favor, se inscreva se ainda não é inscrito. Por hoje era isso. Beijinhos. Tchau!